Quem já teve aula comigo sabe que eu falo mais que o homem da cobra, então vocês estão lascados, que nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas a gente decidiu falar de um tema mais diferente, para não ficar sempre naquelas mesmas coisas, das mesmas discussões. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de trauma infelino, tá? No final, no último slide, né? Olha, eu meio sensacionalista, né? Mas é porque tá no último slide mesmo, não tô mentindo, tá? Tem mais informações da pós, então também tem ponto de desconto para quem tá aqui hoje. Então, aguardem na linha, fiquem aí, não me abandonem, que para quem tiver interesse vai ser bacana, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar. Tá gravando aí, tá, né? Então, tá tudo bem. Então, acho que agora podemos começar nossa brincadeira de hoje. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem da onde veio a história do ABC do trauma, tá? Tudo começou, né, lá em 1976, quando Jim Steiner, que era um moço, né? Ele sofreu um acidente de avião, ele e a família. Tava todo mundo lá estatelado, né? Politrauma, todo mundo caído lá do acidente aéreo, todos vivos, né? E na ocasião, o avião caiu, foi chamado os resgates, chegou a polícia, chegou o bombeiro, né? Chegou lá o SAMU deles lá, né? Chegou uma galera e ele percebeu que era uma zona. Que as pessoas estavam meio perdidas, estavam meio desorganizadas, que um estava tentando falar com a vítima, o outro estava tentando imobilizar, o outro bombeiro estava lá tentando pegar uma veia, ninguém estava fazendo uma coisa igual em cada um dos feridos, né? E isso ele percebeu, ele achou muito estranho, porque, logicamente, se eu tenho 3, 4, 5 pessoas que sofreram exatamente o mesmo trauma, elas têm que ter um mínimo de uma ação parecida, né? Então, eu tenho que receber um cuidado igual para todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo sofreu o mesmo acidente, e não era isso que ele via. E aí ele parou para pensar que provavelmente deviam ter coisas mais importantes que outras, e que se eu tenho uma pessoa que não recebe aquela ação que é mais importante, mais significativa, aquilo podia colocar a vida dela em risco. E foi aí que, depois dele ter sobrevivido, né, ele e a família, a esse acidente aéreo aí, ele criou o ABC do trauma, né, que o nome bonito do ABC do trauma, na verdade, é Advanced Trauma Life Support, né, que é como se fosse uma cartilha, né, como se fosse uma bíblia do tipo, ó, chegou uma pessoa, né, traumatizada, como que a gente vai agir? Para todo mundo fazer igual. O que era o mais importante numa pessoa que vem atropelada, que tomou um tiro, que caiu de altura? O que a gente tem que fazer? O que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com a unha dela que quebrou, ou eu tenho que me preocupar com um possível colapso de via respiratória que ela tinha, né? E aí, a partir desse momento, ele criou em 2 anos, ele fez muita pesquisa e criou esse beabá, né, criou essa cartilha, e isso começou a ter validação dos principais intensivistas do mundo, e aí, a partir de então, né, todo mundo começou a usar essa recomendação. E aqui no Brasil, né, na medicina humana, isso começou a ser utilizado em 1988, então isso é relativamente novo, né, tem aí 30 e pouquinhos anos que isso está sendo utilizado, então todo mundo, seja no hospital público, hospital particular, no Rio Grande do Sul, no Acre, sei lá, no Maranhão, na Bahia, em Minas Gerais, aqui em São Paulo, vai todo mundo fazer a mesma coisa, porque isso é uma regra, né? E depois disso, a gente começou a adaptar isso para veterinária. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como lidar com esses gatos que vêm, né, traumatizados. Bom, primeiro, o que é uma definição, né? O que é um trauma? Então, um trauma é um conjunto de perturbações causadas de uma maneira súbita. Então, eu estou ótima, aconteceu alguma coisa, estou péssima, próximo, correndo risco de óbito. É isso. O que pode ser isso? Um monte de coisa. Eu posso ser atropelada, eu posso ser atacada e mordida, eu posso ter uma queda de uma altura importante, eu posso sofrer uma agressão, um chute, uma paulada, né? Pode ser uma queimadura, né? Tudo isso
pode, né, são lesões, são um conjunto de injúrias que vão me acarretar lesões. E essas lesões podem ser das intensidades mais variadas, né? A intensidade, ela pode ser desde uma queimadura leve até uma queimadura de 3º grau e que pode me matar, né? Então, isso é o que a gente chama de trauma. E em gato, eu coloquei aqui para vocês a carinha do gato, né? Quais são aí os principais tipos de trauma que vão acontecer, né? Então, em gatos, tá? Então, atropelamento, né? Porque eu não sei se vocês já viram gato ser atropelado, né? Porque cachorro, ele é atropelado quando? Cachorro, ele fica assim, né, para atravessar a rua, né? Ele vai, ele volta, uma hora ele decide ir, geralmente ele decide ir na hora errada. O gato, gente, né? A gente nem vê de onde ele veio. O gato, do nada, ele passou. Ele passa que nem um tiro. E aí, se ele fez a conta errada, se ele calculou a velocidade errada que ele estava atravessando, né? A gente passa por cima. Então, o atropelamento, ele é muito significativo. A maior parte dos animais que vêm aí para atendimento de emergência, dos gatos que vêm para atendimento de emergência, eles são atropelados. A segunda causa é queda de altura, né? Então, né, o gato, casa, apartamentos, a gente tem cidades, as grandes cidades estão cada vez mais verticalizadas, muito mais gato morando em apartamento, e nem sempre a gente tem aqueles proprietários conscientes que telam os seus apartamentos. E aí fala, mas ele nunca olhou. Ah, não, mas ele nem chega perto da janela, né? E aí, de repente, passou um passarinho, um mosquitinho, alguma coisa, o gato voou, né? Quando eu trabalhava, antes de entrar para dar aula na faculdade, eu trabalhava num hospital grande. Gente, sem brincadeira. Eu ia para o hospital 2 vezes na semana, eu ia de segunda e quinta. Toda segunda e quinta tinha um gato que caiu do apartamento. Mas assim, não falhava uma, tá? Toda semana a gente pegava gato. O pior gato que a gente pegou, tá? Que a gente pegou foi um gato que ele quebrou, das 4 patas, ele quebrou 3, né? E ele fraturou costela. Então, o pobre, coitado do gato, tava lá todo, né, na emergência lá, depois da gente ter estabilizado o gato, a gente foi fazer as talas nele para tentar manter um pouco, para estabilizar ele, até ele poder passar por uma consulta ortopédica, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida, coloca no chat aí, que eu tô com o chat aberto, tá? Que para mim é mais fácil de eu ler e responder do que se vocês abrirem áudio, porque eu tenho déficit de atenção, e aí eu não consigo falar, tá bom? Maria Clara foi salvar o gato, que estava comendo a planta da mãe. Pelo amor de Deus, hein? Planta não é legal, tá? Bom, que mais? E mordedura, né? Então, ataque de cachorro, tá bom? Então, são os 3 motivos aí que a gente mais pega no atendimento. Qual que é a dinâmica do trauma, né? Então, o que acontece? Sei lá, fui atropelada, qual que é o desencadear, independente de que tipo de trauma que vem, né, que esse animal recebe, o desenrolar das coisas acontece de maneira muito semelhante. Então, a gente tem 3 intervalos importantes quando a gente fala de um trauma, tá? O primeiro intervalo é naqueles minutos iniciais pós-trauma. Eu não sei se vocês já ouviram. Desculpa. Mari, ouviram falar, ou conhecem alguém. Se você puder voltar um minutinho, deu umas travadinhas. Deixa eu ver aqui minha internet. Um minuto, gente. Porque para mim não apareceu nada de injeção de saco. Peraí. Um momento. Vou tirar a apresentação um segundo, tá? Aguentem aí, fiquem aí. Não, a minha internet tá no talo aqui, gente. Aparentemente não estou com problemas de sinal, mas vou colocar aqui de novo. Ai, peraí. Foi para compartilhar. Logo em seguida voltou, só para voltar um minutinho. Não, beleza. Deixa eu só. Foi para compartilhar. Tá compartilhando de novo? Tá sim, tá certinho, Mari. Tá, voltou? Beleza, fechou. Não, que eu tava falando assim, ó, quando
um trauma acontece, independente se é um atropelamento, uma queda, sei lá o que está rolando com esse bicho, né? O desenrolar das coisas, né? De como o organismo reage a isso é muito semelhante, tá? E aí, a gente tem três intervalos importantes do pós-trauma do evento. O primeiro intervalo são naqueles minutos pós-trauma. Não sei se vocês conhecem alguém que foi atropelado, quebrou uma perna, sei lá, caiu de moto, tomou um tiro, né? Que a pessoa fala que na hora ela não sente, né? A pessoa tomou um tiro, né? E fala, eu não senti, eu só vi que eu tomei o tiro porque estava sangrando, né? Foi atropelada, estava com a perna esmirilhada, a pessoa sai andando. Mas como, né? A perna fraturou em 30 pedaços, como é que essa pessoa está andando? Como é que ela não está sentindo? Parece que é mentira, mas não é, tem uma explicação para isso, tá? Existe um sistema protetor do sistema nervoso central, que é assim, é como se fosse, sabe quando aquela cena de filme de novela que a pessoa se desespera e vem alguém dar um tapa na cara da pessoa para ela se puxar para realinhar? É como se o organismo fizesse isso. O organismo vai lá e libera um monte de hormônios, né? E a adrenalina é um dos mais, né? Dos principais, que geram sinais adrenérgicos. E esses sinais adrenérgicos são sinais que fazem com que essa pessoa não sinta, ou tenha uma sensibilidade àquilo que aconteceu com ela muito menor do que em condições normais ela sentiria, né? Nossa, tomou uma facada e nem tá sentindo direito, né? Parece que vai sentir só depois. Aquela história de, enquanto o corpo, quando você toma uma paulada, quando o corpo tá quente, não tá sentindo, né? Então, por quê? Por causa disso. Isso é o que a gente chama de golden hour, né? Existe vários trabalhos que falam que se a gente conseguir atender o mais cedo possível, né, esse paciente, os índices de sucesso aumentam. A cada 10 minutos a mais no atraso do atendimento inicial desse paciente, você aumenta em 9% a taxa de óbito. Isso é uma pesquisa veterinária, não é uma pesquisa humana. Então, se o atropelamento aconteceu agora, acabou de acontecer, eu tenho uma determinada taxa de sucesso. Se eu for atender esse paciente daqui meia hora, ele já aumentou aí 27% o risco de óbito. Se eu for atender ele daqui uma hora do trauma, o risco vai subindo. Quanto mais eu demorar para atender o paciente, maior o risco dele morrer. Porque esses sinais adrenérgicos que mantêm todo o organismo funcionando no pós-trauma, por pior que ele seja, ele tem uma capacidade limitada de duração. Ele não vai durar para sempre, né? Uma hora o carrinho da montanha-russa, né, vai despencar a ladeira abaixo. Então, quanto mais cedo a gente intervir, maior a chance da gente salvar esse paciente. O segundo intervalo é de 3 a 4 horas pós-trauma. Então, aí, os sinais adrenérgicos praticamente não existem mais. Então, agora, a desgraça está toda na nossa cara, tudo aquilo. Se eu tiver um paciente em hemorragia, ele já vai estar hipotenso. Se eu tiver um paciente que tem uma lesão que gere muita dor, ele vai ter muita dor, ele vai agora demonstrar a dor. E aí eu tenho diferentes taxas de sobrevida por conta dessa questão, que aí a intensidade do trauma interfere e o tempo que eu levei para começar a atuar no trauma também interfere. E, por fim, né, é o terceiro intervalo, né, que são 3 a 5 dias pós-trauma. Isso é o que a gente chama de lesões ocultas. Então, é aquela fratura, né, que era uma fratura menor, que a gente não descobriu naquele primeiro momento. É uma contusão pulmonar, por exemplo, contusão pulmonar, né, então é o trauma pulmonar, a lesão pulmonar causada principalmente por traumas de impacto, atropelamento e queda, né, geralmente elas não aparecem no momento. Então, o bicho chegou atropelado, caiu de altura, você radiografa o tórax dele, o pulmão tá lindo. 3 dias depois, você radiografa de novo, tá um horror, porque já fez um hematoma, já fez um edema na região, já pode ter colabamento de alvéolo, né? E aí, então, isso, a lesão de contusão pulmonar é a principal lesão
oculta que a gente vê, né? Que demora para aparecer. Então, essas são os 3 intervalos da dinâmica do trauma. Opa. Minha caneta sumiu, peraí. Muito bem. Então, quando a gente vai atender um animal, né, que veio traumatizado, a gente tem que fazer esse atendimento em 2 etapas. A primeira etapa, que é o que a gente vai focar aqui hoje, né, que é a pesquisa primária. A pesquisa primária, eu tenho que identificar de maneira imediata qualquer condição que vai colocar a vida desse paciente em risco, né, que é o da onde veio o ABC. Né? O ABC é de airways, que é vias aéreas, B, que é de breathing, de respiração, e C, de circulação, tá? Depois, isso era o ABC também melhorando. Travou de novo? Peraí, gente, eu vou trocar de rede. Deixa eu ver se isso melhora. Eu vou cair por uns segundos. Aguardem na linha. Não saiam daí. Eu estou voltando. Não suma. Um momento. Vamos ver agora. Vocês me ouvem? Fale comigo. Sim? Dá para ouvir, Mari, tá ótimo. Beleza, troquei de rede aqui. Se essa segunda rede não der, aí a gente joga no celular, mas eu acho que agora vai dar. Abrir a porta aqui Vai também. sim. Pra... Bom, tá compartilhando? Tá compartilhando, beleza. Então, da onde veio, né, o ABC inicial, ele veio aqui, ó, do Airways, que é de vias aéreas, né, patência das vias aéreas, e acho que travou de novo, né? Ô, desgraça. Travou meu computador. Travou, mas voltou, Mari. Vê se dá certo. Só volta um pouquinho, vamos ver. Vamos ver. Se você estiver usando o celular desconectado do Wi-Fi, é um aparelho a menos na rede. Não, deixa eu tirar aqui. Até estava na rede, mas em teoria. Bom, vamos nessa. Qualquer coisa, vocês gritam aí para mim, tá? Beleza. Bom, então, o Airways, né? Vias aéreas. O B de briefing, tá? O C de circulation. Então, o ABC, quando a gente falava de ABC do trauma, inicialmente veio daqui, né? Então, o Airways é de patência das vias aéreas, o briefing de respiração, né? E o circulation, né? De circulação sanguínea. Aí depois a coisa foi melhorando, né? A galera foi acrescentando outras coisas importantes, né? Que deveriam ser avaliadas. Então, o D de disability, né? Que é avaliar o sistema nervoso central. O exsanguination é para avaliar se a gente tem sangramentos maciços importantes que poderiam matar o nosso paciente de choque hipovolêmico. E o último, né, o exposure environmental, é coisas que o ambiente, exposições ambientais que possam piorar a situação desse meu paciente, tá? Feito isso, eu consegui fazer a avaliação desses pacientes aqui, do paciente nesses itens, eu estabilizei esse cara.
Então, que é o que eu espero, né? O que eu quero é avaliar tudo isso para manter o meu paciente estável, sob controle, e aí, agora que ele está estável, né, eu posso fazer avaliações secundárias. Posso procurar a unha quebrada, posso ver se ele tem corte de pele que precisa de sutura. Você não vai suturar o paciente que fez um rasguinho lá na pele quando ele tem um trauma craniano, né? Deixa essa pele rasgada por outra hora, depois a gente vê, né? Então, agora, depois que esse animal está completamente estabilizado, aí a gente vai correr atrás do resto, tá? Ver aí o que precisa ser avaliado. Então, vamos falar desses itens aí, né? Bom, então, pensando aí em avaliação de vias aéreas, o que a gente tem que se preocupar? Eu tenho que verificar a primeira coisa, patência das vias aéreas. O que é isso? Está funcionando? Por onde que a gente respira? Esse animal vai respirar, né? Então, ele vai respirar lá, o ar vai entrar pela narina, aí tem que passar pela cavidade nasal, aí passou da cavidade nasal, vai entrar lá na traqueia, né? Então, entra lá na traqueia, aí da traqueia ele vai lá embaixo, daí divide lá no bronquíolo, tarará, e vai fazer um zilhão de divisões, e vai chegar lá no pulmão desse paciente, né? Então, a gente precisa ver, né, qual das vias aéreas que a gente consegue avaliar? As superiores, né? Até mais ou menos aqui, a parte cervical da traqueia, a gente consegue avaliar se tá bem. Eu tenho que ver se isso aqui está funcionando. Pensa num animal que teve, sei lá, uma queda de altura. Gato, isso é muito comum. Se eles caem e eles dão com a cara no chão, eles fazem esse tipo de impacto aqui, ó, dá com a cara no chão ou em algum anteparo, né? Às vezes todo, que eles dão com a cara aqui, né? O que acontece com um gato que dá com a cara no chão, cai de altura? Fratura de mandíbula, é o clássico, né? Ou ele fratura ramo de mandíbula, ou ele faz disjunção de sínfise, né? Que é a que fica um ladinho da mandíbula para cima, outro para baixo. Mas o clássico do clássico é eles fraturarem palato duro. E lembra lá, o palato duro tá aqui, né? O palato duro tá aqui. Se eu fraturar o palato duro, tá? Eu posso ter dependendo do grau de fratura, eu posso ter um buraco aqui no meu palato. Eu posso ter um fragmento do osso do palato que tenha obstruído a minha via aérea na hora que ele bateu, ele fraturou e foi para cima. Então, eu tenho que ter certeza que esse animal está respirando pelo nariz, né? Ele tem patência das vias aéreas? Está obstruído, né? Eu consigo desobstruir? Então, isso a gente tem que avaliar. Qual que é o jeito mais idiota de avaliar se o bicho está respirando pelos dois narizes, né? De maneira igual? Pega uma lâmina de vidro, essas de fazer citologia, né? Sabe aquelas lâminas de microscópio? E aí coloca aqui, ó, põe a lâmina de vidro aqui bem pertinho do nariz. Ele vai respirar, né? A hora que ele respira, não vai fazer aquele bafinho, igual quando a gente é criança vai respirar no vidro do chuveiro, né? Faz aquele bafinho. A hora que faz o bafinho da respiração, ele vai fazer duas bolinhas, né? Aqui na lâmina de vidro. E a hora que ele faz as duas bolinhas na lâmina de vidro, a gente consegue ver. Se eu tiver só um lado fazendo bafinho e embaçando a lâmina e o outro não, o outro que não tá fazendo, o lado que não tá fazendo, ele tá obstruído, aconteceu alguma coisa. Se eu tiver um lado que a rodinha do bafinho é desse tamanho e a outra é desse tamanho, né? Esse lado aqui tá prejudicado também, alguma coisa está acontecendo que o ar não tá passando aqui. Então, esses são jeitos da gente fazer a avaliação. Esse é o jeito mais idiota de fazer a avaliação, né? Feito isso, esse animal tem alguma coisa, tem fratura de face, ou então está sangrando, pode ter coágulo parado ali dentro, a gente precisa fazer com que o oxigênio entre. Então, eu vou ter que administrar, fazer suplementação de oxigênio nesse paciente. O ideal, né, oxigênio de alto fluxo. Então, eu tenho que forçar a entrada de oxigênio. Então, esse animal tem que ir por uma máscara, né, ele tem que receber, tá ligado num circuito de oxigênio, porque daí ele não precisa fazer força para o ar entrar. Ele está ali só parado, o ar está entrando, né? Independente dele estar fazendo esforço inspiratório ou não. Então, isso vai tratar a hipóxia. Gente, oxigênio é o mínimo que esse organismo vai precisar para fazer esse animal
sobreviver. Não adianta nada, ele tá ótimo do resto, mas só não tá respirando, o resto ele tá bem. Ele tá bem por quanto? Por 3 minutos? Porque se ele em hipóxia ele vai morrer. Todo mundo vai parar, né? Então eu não posso ignorar o oxigênio. Então a gente vai tratar a hipóxia com oxigênio de alto fluxo. Administrar oxigênio vai reduzir o trabalho do miocárdio. Por que reduz o trabalho do miocárdio, né? Ele vai reduzir o trabalho do miocárdio porque a partir do momento que eu estou com oxigênio, uma baixa, uma hipóxia, se a minha saturação ela cai, né? Eu vou fazer como? Qual é o meu, o que o meu sistema entende? Qual que é o jeito mais fácil de ter mais oxigênio? Respirando mais. Para eu respirar mais, o que tem que acompanhar a respiração? Batimento cardíaco. Então, a primeira coisa que o organismo vai fazer numa hipóxia é aumentar a frequência cardíaca, é compensatório. Isso é um mecanismo compensatório. E se é um mecanismo compensatório, eu estou fazendo meu coração, funcionar muito mais. Só que o miocárdio é um dos órgãos, além do cérebro, que consome um oxigênio absurdo. Se eu já não tenho oxigênio, e agora o cara que mais consome oxigênio resolveu trabalhar mais, entende que não é uma ideia muito inteligente para esse organismo funcionar, né? É horrível, eu vou piorar a situação em vez de melhorar. Então, a hora que eu administro esse oxigênio em alto fluxo, eu estou evitando ativar esse mecanismo compensatório. Eu estou dando uma minimizada, tá? E aí, a hora que eu minimizar a frequência cardíaca, de tabela eu minimizo a frequência respiratória. Eu diminuo o esforço desse sistema cardiocirculatório. E isso ajuda tudo aqui, tá? O ideal é que seja um oxigênio em 100% nesses casos, sim, tá? Vocês estão perguntando se é em 100%. O ideal é que seja pelo menos acima de 90% para esse animal inicialmente, né? Depois a gente vai avaliando o paciente e vendo se ele tem necessidade de se manter, porque às vezes ele só tem aquela necessidade inicial, depois da primeira hora, ele já entrou com tudo aquilo que você vai fazer naquele paciente, ele já vai se compensar, eu posso ir desmamando ele do oxigênio, tá? Alguém perguntou aqui quantos litros de oxigênio por minuto, né? Tudo depende, a gente vai avaliando saturação, tá? Então, conforme você coloca ele lá para avaliar a saturação, e aí depois vai vendo conforme ele for, o ideal é que esteja acima de 97, né? Então, a hora que ele estiver chegando perto de 97, você pode reduzir o fluxo, tá? O que mais vocês perguntaram aqui? Está obstruído, pode ser que esse oxigênio não chegue mesmo com a disponibilização de O2? Sim, já falaremos a respeito disso. Em caso de uma fratura facial grave, qual seria uma boa alternativa para a administração de oxigênio? Já falaremos sobre isso. Seguimos aqui, ó. Como que a gente pode administrar oxigênio para um gato? Né? Eu posso administrar na máscara, que eles odeiam, né? Por que eles odeiam a máscara? Porque geralmente a máscara cobre a cara deles inteira. E eles odeiam não ter ideia do que está passando ao seu redor. Né? A hora que a gente aproxima a máscara, por mais que ela seja transparente, ela borra a visão deles. Eles odeiam a máscara, mas é uma super de uma opção, tá? Outro jeito que a gente pode colocar é o catéter, né? O catéter nasal, ele é o jeito onde a gente tem menor desperdício de oxigênio. Quem é dono de clínica de hospital sabe quanto custa, né? Oxigênio liberado em máscara, em coisas assim, porque o gasto, você perde muito para o ambiente, o paciente não recebe 100% daquele oxigênio que está sendo despejado quando a gente está fazendo a máscara, então tem um desperdício, né? Perde um pouco para o ambiente aqui, quando a gente está colocando na sondinha nasal, né? O desperdício é zero, porque está indo direto para dentro do nariz desse gato, tá? Então, a melhor opção. Problema, geralmente, o problema eles odeiam que você coloque, né, a sondinha. Como que a gente faz a conta, né, do quanto de sonda que tem que entrar? A gente vai medir aqui do cantinho do olho até a pontinha do nariz. Então, esse espacinho aqui é o tanto de sonda
que a gente vai colocar para dentro, tá? E aí, tá vendo que tem aqui no desenho tem um coisinho, um quadradinho aqui, isso aqui é um esparadrapo. Então, a gente coloca, né, faz essa média aqui, coloca um esparadrapo para marcar até onde essa sondinha vai entrar no nariz, e aí, a gente depois fixa essa sondinha. Pode fixar com super bonder, pode fixar dando um pontinho, né? O que for mais fácil, o que for mais rápido, né? O que encher menos o saco do gato, tá? O que vocês acharem melhor. É o melhor jeito é o mais eficiente de todos, tá? Tinham perguntado no caso anterior, respiratório pode causar hipertrofia do miocárdio. Não, porque isso é agudo, não dá tempo, tá? Não. A taquicardia não vai ser sustentada ao ponto de esse bicho vai morrer antes, né? Pensando nessa compensação, não vai hipertrofiar, não dá tempo. Outro jeito que tem, né? Isso aqui foi inventada tipo um escafandro, né? Que você coloca, então você encaixa, como se fosse parece um negocinho do Kinder Ovo, você encaixa na cabeça do gato, né? Ele tem uma travinha no pescoço, e aí a sonda, a mangueirinha do oxigênio é acoplada aqui. Parece muito interessante, né? Porém, eu testei isso em poucos gatos. Esse material aqui, por mais leve que seja, ele ainda é pesado. A hora que você coloca na cabeça do gato, o gato faz assim, ó. Ele parece que tá com hipocalemia, ele odeia isso, tá? O que dá para fazer de um jeito tupiniquim, né, que é menos pior do que esse negócio que é... Isso aqui vende comercialmente, tá? O que é menos pior que isso aqui é colocar um colar elisabetano, desses colar comum, e aí a gente tampa com um Magipac, tá? Dá para fazer isso, é menos estressante, só não se esqueça, se você for fazer isso, colocar o colar e passar o Magipac, que você tem que fazer uns buraquinhos, né? Porque senão você vai matar esse gato, o gás carbônico da respiração dele tem que sair. Se você fechar o colar inteiro com Magipac, ele vai começar a respirar e jogar gás carbônico dentro do microcircuito dele e ele vai morrer asfixiado depois. Então, tem que fazer uns buraquinhos aí no Magipac. Isso aqui parece um jeito meio porco, mas é os mais tranquilos. Eles aceitam muito mais o colar com Magipac do que a sonda nasal e do que esse trem aí, tá? E tem o menos estressante de todos é esse aqui, é a gaiola de oxigênio, né? Tem hospital que tem a gaiola construída, né? Tem hospital que não tem uma gaiola construída para isso, mas tem esses dispositivos, né? Tem vários jeitos. Tem umas que parecem uma caixa de transporte, que ela é inteira vedada, e tem essa aqui que é tipo uma caixa de acrílico, que você coloca o gato dentro, ela vai ter um local, né, uma válvula que você coloca a mangueira do oxigênio, ela tem uns furinhos micro para sair o gás carbônico, né? Você coloca o gato aqui dentro. Então, você não precisa ficar com oxigênio na cara dele, não precisa colocar a sonda no nariz, não precisa colocar o colar. O oxigênio, isso é uma caixa quase 100% fechada, né? Ela tem um escape baixo. A hora que você ligar o oxigênio de alto fluxo aqui, né? O oxigênio vai ficar concentradão aqui. Qual que é o problema? Ele é o menos estressante, mas é o que mais desperdiça, né, oxigênio, porque está perdendo para o ambiente, então quanto maior a gaiola, mais oxigênio está desperdiçando, e é o menos eficiente, porque aí eu não tem aquela pressão, né, do oxigênio entrando fortão, que nem a gente tem na sonda. Então, é de se avaliar. O que é melhor? Depende. O gato, ele está muito estressado, às vezes, se ele está muito estressado, você vai tentar colocar um colar nele ou tentar passar uma sonda, ele termina de morrer, né? Então, é melhor deixar ele num jeito menos pior, né? Menos eficiente, mas que seja menos traumático para ele, até você conseguir colocar, né? Ter controle da situação. Então, são essas as várias opções, tá? Alguém perguntou do Super Bonder. Isso, você coloca. Então, você fez lá, a sonda está aqui, tá? A gente tem a sonda aqui. Aí você mediu a gente fez aquela medida lá do cantinho do olho, né? Até a pontinha do nariz aqui. Deu esse tanto. Então, a gente vai ver que deu esse tanto aqui. Aí a gente vai passar um esparadrapinho aqui, que é o esparadrapinho de marcação, tá? E aí a gente passa uma gotinha de Super Bonder aqui, ó, e gruda o esparadrapo no pelo do gato, tá? Aí você gruda no pelinho
do rosto. Claro que a hora que for tirar, vai sair o pelo, né? Então, isso tem que ser explicado para o proprietário, né? Porque eu já tive bicho que eu atendi saído de internação, que o proprietário falou que eles tinham maltratado o gato dele, porque o gato voltou sem pelo na cara. Eu falei, é isso, né? O veterinário não tinha mais nada para fazer da vida dele que não arrancar o negócio. Spray de lidocaína não resolve, porque vai estar inflamado e não vai absorver. Spray de lidocaína, gente, ele é quase para você, para a sua cabeça, do que do efeito para o gato mesmo, tá? Então, não tem muito efeito. Alguém perguntou, com a caixa demora um pouco para estabilizar o paciente? Demora um pouco, depende, assim, demora naquelas, né? Se você tem um paciente que é de gravidade média, talvez demore um pouquinho mais, mas isso não vai afetar. Agora, se você tiver um paciente que tiver num estado mais grave, pode demorar um pouco mais, porque você está... o fluxo ele é um pouco menos intenso, mas tende a funcionar bem, tá? Alguém falou aqui que trabalha no hospital que usava a incubadora e funcionava bem. Tende a funcionar, tá? Nunca tive nenhum caso assim que eu achei que o bicho, sei lá, morreu ou piorou porque estava na caixa e não na sonda, tá? Não acho que seja relevante nesse ponto, tá bom? Muito bem, né? Então, a gente estava falando de nariz, né? Nariz não deu certo. Então, o nariz não deu certo, ou esse bicho está muito zoado, então a gente vai ter que entubar ele. Então, esse bicho vai ter que ser entubado, tá? Se ele vai ser entubado, a gente precisa de material para entubar, né? A gente vai precisar de um laringoscópio, que pode ser também, no momento de desespero de causa ou de pobreza, pode ser substituído por um abaixador de língua, né? Lidocaína, também, aqui ela ainda funciona um pouco pela questão da mucosa, mas não joguem todas as fichas de vocês nessa lidocaína aí que vai passar na ponta da sonda. O tubo traqueal e o ambu. O ambu, né, é o balãozinho que a gente vai, né, ventilar esse paciente. Então, isso é o que a gente precisa. Eu preciso de um tubo traqueal que seja compatível com o tamanho do meu paciente, né? Isso é importante, né? Sempre ter vários números de tubo traqueal para evitar lesão, né? Porque se você tentar colocar um tubo maior que a traqueia, primeiro que ele não vai entrar. E se ele entrar, na hora de sair, ele destrói a traqueia, né? Então tem que ser uma coisa compatível. E o ambu lá para a gente ventilar esse paciente. Deixa eu ver se o vídeo vai funcionar. É um cachorro, mas é porque didaticamente é mais fácil de filmar, né? Entubando um cachorro. O ideal de se entubar é que esse paciente esteja em decúbito, então esteja tipo, sentadinho e não deitado. Dá para entubar deitado? Dá, é mais difícil, principalmente no começo, quando a gente está aprendendo a entubar, tá? Mas se der para com o animal em estação, né? Apoiadinho de frente, é o ideal. Então, o ideal é que tenha uma pessoa apoiando, né, a cabeça desse paciente, enquanto a outra vai fazer a intubação. Vamos ver se o vídeo rola. Então, vai estender o pescoço, puxa a língua, a epiglote está ali, a epiglote está aqui, ó, baixou a epiglote com a pontinha da sonda, e agora vai deslizar o tubo. Vai deslizar, colocou o tubo ali, a gente liga, né? Liga no circuito, conecta a fonte de oxigênio, né? Se é uma sonda, um tubo traqueal que tem cuff, a gente insufla o cuff, né? A ideia de insuflar o cuff é travar esse tubo traqueal na traqueia para evitar que essa sonda escorregue de volta, tá? Pode ser usado algum tipo de lubrificante? Não, porque você está dentro da traqueia. Então, no máximo, jogar um soro, mas não precisa, porque tem saliva. A própria saliva vai servir de lubrificação, tá? Mas não é bom colocar nada de lubrificante, porque senão você vai deixar esse lubrificante lá na traqueia. Como é que esse bicho vai tirar o lubrificante de lá de novo, depois, né? Então, não dá, tá bom? Então, esse é o truque, tá? Então, a gente entuba e agora tem o paciente devidamente entubado, ligado à fonte de oxigênio, tá? Esse é o jeito para esse paciente precisar dessa situação, né?
ou ele tem que estar inconsciente, ou ele vai ter que ser colocado em sedação, né? Porque não sei se vocês já fizeram alguma cirurgia que precisaram ser entubados, né? A primeira coisa que acontece quando está superficializado, né? A pessoa tenta, né? Arrancar o tubo, você tem um negócio parado na garganta, e isso é contra contra os nossos reflexos protetivos, né? Então, se você está consciente, o organismo quer que a sua epiglote fique fechada e não aberta. E tem a epiglote aberta e um negócio lá dentro, você vai começar a estimular reflexo de tosse, tá? Então, então isso é o importante. Até quando que entra o tubo? Os tubos, o diâmetro, ele é compatível com o comprimento. Então, a gente vai colocar o tubo quase inteiro, né? Então, se você olhar o finalzinho do tubo, ó, ele termina quase aqui na altura da mandíbula desse paciente, tá? Então, aqui está o conector, pensa, vamos imaginar que esse animal fosse fechar a boca, ó. Se ele fosse fechar a boca, tá praticamente o tubo inteiro dentro, né? Porque o diâmetro do tubo é compatível também com o comprimento. Quanto mais fininho o diâmetro do tubo endotraqueal, mais curto ele é, né? Você está parte do princípio que você está usando um tubo curto, um tubo fino, para um paciente curto, né? Então, isso é proporcional, tá? Pessoal, cuidado com o áudio aí, que alguém tem áudio, tá com o áudio aberto. Alguma dica para saber se entrou na traqueia? O ideal para saber, tem 2 jeitos, tá? Ou você coloca no oxigênio, se tiver no lugar errado, se você entubou o estômago, por exemplo, a hora que você ligar no oxigênio, ele vai fazer assim, vai virar um balão, o abdômen, tá? Se você quiser testar antes de colocar no circuito, você pode colocar aquela lâmina de vidro aqui, ó, antes de grudar aqui, você pode pôr uma lâmina de vidro aqui, ó. A hora que esse animal estiver respirando, né, vai soltar aquele bafinho por aqui. Ou então, você pode apertar o tórax, né, fazer uma pressão no tórax do paciente, e aí alguém fica com a mão na frente do tubo, a hora que você aperta o tórax do paciente, vai fazer um ventinho que vai sair na mão da pessoa, se estiver no lugar certo, tá? Malu Pinheiro, por gentileza, por favor, desligar o seu áudio, que está dando interferências aqui, por gentileza. Existe algum tempo mínimo ou máximo de intervalo para pressionar o ambu? Não sei se eu entendi a pergunta, Carol, mas deve ser algo no sentido, o quanto afunda a mão? Não sei se é isso que você... essa a sua... tá, era isso, tá? Isso é muito relativo, tá? Isso é muito do tamanho do paciente. Então, o ideal é que a gente, num primeiro momento, né, a primeira ambuzada que você vai dar, vai devagarzinho, daí aperta um pouquinho e acompanha o deslocamento do tórax, tá? Eu não consigo, Giovana, desligar, porque eu não sou o coordenador da bagaça. Agora, desligou. Se eu desligar, eu desligo o seu junto, por isso que eu não desliguei ainda. Não, mas acho que agora foi, agora deu. Então, vocês têm que dar uma apertadinha no ambu e acompanhar o tórax. Você vai ver mais ou menos o quanto que esse tórax vai mexer. A gente vai conseguir ver mais ou menos pela amplitude. É muito no tato. Dá medo mesmo de pesar a mão e você explodir o pulmão do bicho. Todo mundo que já ventilou na mão já passou por esse cagaço. É normal, tá? Mas assim, não tem muito como a gente, não tem uma regra. Então, assim, dá aquela primeira apertadinha, a primeira vez que você for fazer, dá uma apertadinha de leve e vê o quanto que expande, né? E aí você consegue ver, tá, até aqui mais ou menos, já expandiu bem, então a gente consegue avaliar, tá? Mas é um saco mesmo. Para mim, uma das piores coisas é ventilar na mão, o bicho, porque você nunca sabe se está ventilando pouco, ventilando muito, explodindo o pulmão, é um inferno. Mas é assim, é meio que no olhômetro mesmo, tá? Bom, não conseguimos entubar, tá? Sei lá, o bicho teve mordedura.
veio aqui, ó, mordedura. Cachorro tende a pegar no pescoço, né? Esmagamento de traqueia. Às vezes aconteceu esmagamento de traqueia, né? E aí está tentando lá enfiar o tubo na garganta e não tá indo. Tá batendo, você passa epiglote, tá, e o negócio não progride. E aí? Vai morrer asfixiado? Não, né? O que a gente pode fazer são alívios que podem ser temporários ou permanentes, né? Um alívio temporário que a gente pode fazer é a punção cricotiroidiana, que nada mais isso é um nome bonito, né? Para o quê? Enfiar um catéter no pescoço. Sabe aquela cena clássica de filme da galera com a caneta Bic, que mete uma caneta Bic no pescoço do cara que tá passando mal no aeroporto, né? Sempre assim, né? Alguém que tá morrendo no aeroporto, aí vem alguém que tem uma caneta Bic, tira do bolso e fala, né? Meu sonho de princesa é fazer isso. Teria coragem? Não sei. Mas sempre no filme dá certo, né? Você vai lá, mete uma caneta Bic no pescoço, a pessoa faz né? E volta a respirar e todo mundo sai lindo, feliz e maravilhoso. Mas, né, eu também ia sair correndo e deixar a pessoa morrer. Mas, assim, tem uma coceirinha na mão para fazer isso? Confesso que tenho. Quem sabe um dia faria isso, né? Mas o jeito bonito de fazer isso, obviamente que não é com uma caneta Bic, né, gente? É com um catéter. Então, a gente pega um catéter grosso, né? Aí também depende do tamanho do paciente. Num gato, né? A gente pode fazer com um catéter 24, 24 amarelo, né? Um 22, um 20, ajuda, né? Então, um catéter azul, um catéter rosa, tá? A gente vai colocar lá. Aonde que coloca? Cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Ó a anatomia judiando de vocês, né? Então, a gente vai colocar, né? Então, a cartilagem aí, a tireoide cricoides, é aqui, ó, a cartilagem do gogó. Sabe essa cartilagemzinha aqui do gogó, que a gente passa a mão? Essa aqui, então, você vai acompanhar, né? Lembra que as cartilagens, elas são duplas, né? Então, eu tenho duas aqui, né? O gogózinho, ele é assim, né? Você vai passar a mão aqui, a hora que você terminar de sentir o elevadinho, né? Você tá nessa divisão. E aí é aqui que a gente colocaria o catéter. E aí o bicho ia, né, respirar por este microburaquito. É o ideal? Óbvio que não, porque este buraco é um buraco minúsculo, né? Mas isso aqui, qualquer coisa tá valendo para ajudar esse pobre coitado desse paciente, né? Isso é o que a gente chama de punção cricotiroidiana. Resolvi, depois que eu fiz isso, a gente conseguiu estabilizar o paciente conseguiu ser entubado. Ótimo, resolvemos o problema. A gente vai lá, puxa o catéter, puxa a agulha, né? Isso aqui é um ligamentinho que tem aqui entre uma cartilagem e outra. A hora que você tirar esse ligamento, ele vai passar, depois de uns dias, por um processo de cicatrização, fim da história, problema resolvido, tá? Isso é uma coisa temporária, é emergencial, tá? E pode ser que não pode fazer a crico a ponta do bisturi e passar uma sondinha? Pode, amor. E aí é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Que aí não é uma punção com o catéter, é o que a gente chama de cricotireoidotomia, né? Que é passar com bisturi um ligamento. Então, obviamente, aqui em cima vai ter a pele, né? Vai ter músculo que você vai ter que divulsionar, então você vai ter que ter, né, para fazer isso, uma mãozinha de cirurgião. Se você for o bruto do rolê, né, aquele que não tem coordenação motora, não vai ser você a fazer isso, porque senão você lembra que aqui do lado tá passando, né, jugular, carótida, nervo vago, né, a gente termina de matar o paciente. Então, vamos evitar, né, então, por isso dá para fazer isso? Super dá. Mas você tem que ter envergadura moral, tem que ter culhões para fazer isso. Não é tão difícil, tá, gente? Principalmente em gato. Em cachorro é mais chato. Mas em gato não costuma ser tão musculoso aqui. Então, se você olhar, aqui a gente está olhando de lado, né? Se você olhar o bicho de frente, a traqueia vai estar aqui embaixo, né? Mas a musculatura que está aqui em cima, vou até trocar de cor, peraí. Ai, não consigo trocar de cor. A musculatura que está aqui em cima, ela é um musculinho retinho, assim, ó, são dois musculinhos. Então, você não precisa cortar, pelo amor de Deus, não vai cortar o músculo, hein, gente? Sem ser grosso.
Você vai vir aqui, ó, você vai cortar a pele, vai fazer um cortico com a pele com o bisturi, e você vem aqui no meio, você consegue enxergar, porque é certinho, assim, é como se você... Cadê a minha câmera? É como se você visse isso aqui, ó. Você vai chegar com a tesoura aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó, e vai afastar. Você não corta o músculo, você só empurra ele assim, ó. A hora que você empurra ele pro ladinho, você enxerga a bonita da tireoide, não, da traqueia embaixo, tá? Mas, de novo, né? Você tem que saber o que tá fazendo. Uma oração vai boa aqui, né? De repente, uma oração faz bem. E aí, você vem, feito isso, aí você vai vir com aquele mesmo bisturi que você cortou lá, você vai dar um pix aqui no ligamentinho, e aí você vai colocar o tubo. Aquele tubo que teria que entrar por cima, se de repente teve um esmagamento disso aqui, você entra por baixo, você entra aqui. Ah, terminou de resolver o problema, né? Ótimo, vai tirar o tubo, né? De novo, o ligamentinho, ele vai cicatrizar, né? Essa pessoa vai ficar aí com uma dor de garganta aí um tempo, mas depois passa, tá? Isso aqui tende a não levar, não ter grandes BOs, tá? Isso é temporário também, tá? Então, do mesmo jeito que a punção cricotiroidiana, a cricotiroidetomia também é parcial, tá? E eu posso ter que ser um pouco mais ignorante, né? Não estão conseguindo passar desse jeito aqui, eu preciso fazer uma traqueostomia. Aí a traqueostomia, aí o buraco já é mais embaixo, aí você precisa ter o dobro de culhões que você teria que ter para fazer o procedimento anterior, que você vai ter que ir lá, divulsionar um pouco mais aquele musculinho lá que eu falei para vocês. Vocês vão contar entre o terceiro e o quarto anel. Então, primeiro anel, segundo anel, terceiro anel, quarto anel. Então, você vai cortar, você vai enxergar isso aqui, e você vai fazer, né, uma janelinha, né? Você vai fazer uma janelinha aqui, tá? E aí, na janelinha, você coloca, aí a gente passa o tubo na janelinha. E aí, você põe o tubício lá na janelinha, tá? E aí, agora esse paciente vai respirar a partir do buraco direto. A gente ignora a via aérea superior e ele passa a respirar pelo buraco da tráquea, tá? Beleza? Até aqui? Então, aqui é pensando em via aérea. A gente tem que pôr esse bicho para respirar de algum jeito. Segunda coisa que a gente tem que ver agora, né, continuando pensar aí da patência da via aérea, é a questão da respiração. Meu animal, ele tem via aérea patente? Tem via aérea patente. Porém, a respiração dele não tá, assim, uma Brastemp. Não tá boa, porque a gente possa falar, nossa, que respiração maravilhosa. Ele está em dispneia, né? A gente tem que identificar a origem dessa dispneia, tá? Isso é uma das coisas, quando eu dou aula em graduação, que a gente chega na parte de respiratório, que eu falo para os alunos assim, você tem que saber se o bicho está, que tipo de, aonde que está o problema, se o problema é respiratório alto, se o problema é respiratório baixo, se é um problema de pulmão, se é um problema de cavidade pleural, né? Essa é a coisa mais difícil quando a gente está aprendendo, né? De saber da onde está vindo a dispneia daquele. O bicho está respirando mal, você não sabe de onde vem a respiração. Primeiro, imita o padrão. Olha, fica olhando esse bicho respirar e fica olhando esse padrão. Como que ele está respirando? Ele está respirando curtinho? Pensa. Quando a gente está com aquela gripona master, assim, ó, que você está tudo catarrado, meio com pneumonia, já que você está bem ruim, como que a gente respira? A gente não respira. A gente respira em frequência alta, então uma frequência respiratória alta, mas curtinho. Por que a gente respira curtinho? Porque tem tanto catarro, tanta meleca dentro daquele pulmão, que o catarro, gente, é como se ele fosse um chiclete dentro do alvéolo. Ele não deixa o alvéolo expandir. Então, a hora que o alvéolo vai tentar expandir, o catarro que tá lá dentro faz assim, ó, puxa a parede do alvéolo de volta. É como se tivesse, sabe quando a pessoa tá tentando correr com o elástico, ela tá correndo para frente, tem alguém tracionando ela? Esse é o efeito do catarro dentro do pulmão. Então, animais que têm lesão pulmonar, eles não conseguem respirar fundo, fazer ter amplitude de respiração. Então, se ele não consegue ter amplitude, a quantidade de oxigênio que está entrando é menor. Então, para ele compensar, ele precisa respirar mais vezes. Então, ele fica respirando
ele respira curto. Se eu tenho um paciente que respira curto, né, a origem da dispneia dele é pulmonar. O problema é parênquima pulmonar. Ou ele tem fibrose pulmonar, ou ele tem uma pneumonia horrorosa. BO é o pulmão. Se eu tenho um paciente que inspira bem e ele faz a inspiração boa, então ele expande, só que na hora de jogar fora ele faz um como se ele estivesse tossindo, como se ele estivesse expirando de soquinho, isso é uma dispneia expiratória. O problema desse paciente é brônquio. Provavelmente ele está em broncoconstrição ou em broncoespasmo. Ele consegue pôr o ar para dentro, mas na hora de jogar o ar para fora, ele não está conseguindo. E aí sobra ar residual dentro do pulmão. E aí o pulmão vai fazer força, ele vai fazer um soquinho para jogar aquele ar residual que deveria ter saído naturalmente pela expiração e não está indo. Então, isso é uma dispneia expiratória e o motivo é brônquio. Eu tenho um BO de bronquio, bronquite, asma, BO tá aí. Terceiro jeito de respirar mal é aquele bicho que respira alternando esforço torácico com esforço abdominal. Cães e gatos têm uma respiração que a gente chama de costo-abdominal. Eu uso muito mais a musculatura torácica e um pouquinho da abdominal. Se eu tenho um animal que está 50-50, se ele está usando 50% de esforço torácico e 50% de esforço abdominal, é aquela respiração que a gente chama de acelerador e freio. Ele fica... Ele mexe os dois igual. Se ele está fazendo isso, o BO não é pulmão, não é brônquio. O BO dele é pleura. Ou ele tem efusão pleural, ou ele tem uma ruptura diafragmática que tem órgão que passou e está lá no espaço pleural que devia estar vazio, tá? Ou ele tem uma massa em mediastino. Então, aí eu localizei o BO. Se eu tenho um paciente que faz um... que usa aqui, ó, você vai olhar o bicho respirando, ele tá travando o pescoço para respirar, ele tá fazendo... Né? Aquele bicho que é para mim, é a pior das dispneias, que você tá vendo o bicho agonizando. Se ele tá fazendo esforço cervical, o BO dele é cervical. Ou ele tem uma obstrução, um corpo estranho, um tumor, ou ele tem uma laceração, perfuração de traqueia, esmagamento de traqueia. O BO tá aqui. Começou a fazer... E começou a travar aqui, ó. Façam isso em casa. Na hora que vocês forem, imitem essa respiração de fazer... Vejam como vocês mexem a musculatura do pescoço. Bicho que mexe a musculatura do pescoço assim, ó, o BO tá aqui. Ele tá colabando aqui, com uma coisa acontecendo nesse espacito aqui do bem. Beleza? Então, a gente tem que identificar a origem da dispneia. Tem que ver se esse paciente está cianótico. Se ele está cianótico, eu tenho que aumentar a via aérea, a respiração dele não está boa, eu preciso mexer com isso. Se ele está pálido, aí a gente pode ter um outro problema. Ou ele está hipotenso, ou ele está em choque hipovolêmico. Ele está perdendo sangue para algum lugar, tá? A gente tem que auscultar, né? Para a ausculta estar abafada, tá? Se a ausculta estiver abafada, talvez eu tenha coisa aí no meio do caminho. Pode repetir a dispneia do tórax? Falei em penúltima, deixa eu pensar. Eu vou começar de novo, porque eu não lembro qual foi a penúltima que eu falei, tá? Então, vamos lá. Quando é pulmão, problema de pulmão, eu tô respirando curtinho, tô parecendo respirando cachorrinho. Amplitude baixa, a minha amplitude tá baixa, a minha frequência respiratória tá alta, tá? Isso aqui é problema de pulmão. Se o meu problema é brônquio, esse animal, ele inspira bem, então a amplitude dele é boa, eu tenho amplitude boa, a minha frequência respiratória não está tão alterada, ela pode estar normal, porém, na hora que ele vai expirar, ele vai dar o soquinho, como se alguém estivesse dando um soquinho nele, e ele está jogando o ar para fora. Se o problema é pleura, espaço pleural, né? Se o meu problema é pleura, eu estou fazendo um esforço abdominal e um esforço torácico de igual proporção. O normal,
né? A minha respiração normal é 80% musculatura torácica, 20% abdominal. Aqui na pleura tá 50-50. É aquela respiração, né? Respiração, acelerador e freio. Acelera de um lado, freio do outro. Acelera do lado, freio do outro, né? Eu tô aqui, ó. Tá igualzinho os dois lados. Isso é problema pleural. Efusão pleural, massa em mediastino, ruptura diafragmática. O problema tá aí, tá? E por último, né? É aquele animal que tem esforço cervical, né? Que faz o... né? Quem tá fazendo esforço cervical, o problema está na cervical, tá? Esmagamento de traqueia, perfuração de traqueia, neoplasia, na região aqui, né, de entrada de traqueia, corpo estranho, né? Corpo estranho nesse sentido para gato é mais raro, cachorro é mais comum, né? Geralmente o cachorro aspira a bolinha, né, quando vai brincar, e aí entope, trava a bolinha na traqueia. Então são esses os quatro padrões de dispneia que a gente tem. Tá na dúvida? Ai, tô na dúvida. Não sei se eu tenho problema na pleura. Não sei. E se tiver efusão? Tá na dúvida? Mete uma agulha. Ah, mas eu vou fazer uma toracocentese e se não tiver nada? Se não tiver nada, não tem. Parabéns. Né? Toracocentese negativa também teste negativo também é diagnóstico, né? Você furou, não achou nada? Não era. Pronto. Uma pena, né? Furou, era líquido, olha só que beleza. Você vai lá e vai conseguir já drenar o líquido, se tiver uma efusão, e já vai aliviar esse paciente. A frequência respiratória da pleura, ela pode ser não necessariamente do brônquio. A frequência respiratória do brônquio, ela tende a ser normal. Ela não tende a estar, ou levemente aumentada, tá? Beleza? Então, como que a gente faz aí toracocentese? Né? Como é que brinca? Esse gato aqui, ele tinha efusão pleural, né? Primeira coisa, tricotomia, né? Pelo é chujinho. Pelo chujinho, né? Então, a gente faz tricotomia, limpa, né? Passa o clorexidina e sabãozinho, depois a gente passa um clorexidina alcoólico. Não tem clorexidina alcoólico? Pode passar álcool iodado, né? Não é as coisas mais legais, mas é melhor do que nada, né? Limpa bem, e aí a gente vai puncionar. Eu, Mariane, prefiro brincar de puncionar, tá? Com o scalp. Eu acho melhor. Tem gente que gosta de puncionar com catéter. Eu não gosto de puncionar com catéter porque o silicone do catéter, ele dobra. Ou se você puxa com muita pressão, pega uma seringa de 10, uma seringa de 20 para puxar, o líquido, ele colaba, ele faz muita pressão e colaba o catéter. Eu não gosto. Tem gente que ama fazer com catéter. Eu não gosto. Eu prefiro fazer com bom e velho scalp, tá? Acho mais tranquilo de fazer. Mas aí é frescura de quem tá fazendo, tá? Você pode fazer até com agulha, né? Esse bicho aqui, ele tava direto na agulha. Tava com uma agulha, ligado numa torneirinha de 3 vias. Aí a torneirinha de 3 vias tá, de um lado, tá o que vai entrar, a porção perfurante. Do outro lado tá a minha seringuinha, que eu vou puxar o líquido. Do outro lado, eu tenho, né, o circuito tem que estar fechado, né, para evitar contaminação. Do outro lado, eu vou ter um equipo que vai estar grudado na bolsinha de descarte. E aí, né, de tricotomia feita, asepsia feita, luvinha na mão, né, para ser limpinho, né? Onde que a gente vai fazer a punção? Entre o 7º e o 10º espaço intercostal, tá? Não vão mais para frente, porque se esse animal tiver um coração grande, vocês podem cutucar o coração. Não é de bom grado cutucar o coração, tá? Ah, mas ele vai morrer se eu cutucar o coração? Não vai, mas vai dar uma fibrilaçãozinha, não é divertido, né? Não gostaria de ter meu coração cutucado. E se vocês estiverem para baixo do 10º espaço intercostal, vocês vão cutucar fígado, tá? Não, conforme esse animal respira, o fígado vem para frente, vem para trás, vem para frente, vem para trás, vocês vão cutucar fígado. Eu já tive uma amiga minha que na época da residência, ela foi drenar um tórax e drenou bile. Ela acertou exatamente em cima da vesícula biliar, né? Nem que ela quisesse na vida dela fazer isso de novo, ela vai conseguir, né? Quando a gente era lá nos primórdios da vida, né? Então, entre o 7º e o 10º. Eu, particularmente, gosto de fazer no 8º,
é o meu número da sorte. Achei que 8º é um bom número, é ali que eu cutuco primeiro, tá? Para cima ou para baixo? Depende do que você tá desconfiando. Se você desconfia que tem líquido, você vai futricar, você vai cutucar, né? Ventral. Então, aqui tá ventral, dorsal. Por que a gente vai cutucar ventral? Porque o líquido, a gravidade joga ele para baixo, né? Então, se esse bicho tem efusão e você enfiar a agulha aqui em cima, você não vai pegar nada, porque o líquido tá aqui. Então, você enfia a agulha o mais ventral possível. Agora, se você acha que esse animal tem um pneumotórax, o problema dele não é líquido, é ar, né? Ele fez uma laceração pulmonar e tá vazando ar pro tórax, ele tá no pneumotórax que precisa ser drenado, tá? Você vai fazer no mesmo espaço, né, entre o 7º e o 10º, mais dorsal, tá? E aí, porque o ar tende a subir, e aí você vai fazer lá em cima. Quando que eu paro de drenar? O líquido, quando parar de vir o líquido, acabou de vir o líquido, acabou o líquido, tá? Ou, basicamente, tudo aquilo que era drenar, você já tirou. E o ar, quando é pneumotórax, é um saco, né? Porque você fica puxando lá, parece que isso é meio idiota, né? Parece que não acaba nunca. Quando que a gente para de puxar o ar do pneumotórax? Quando voltar a seringa, voltar a fazer pressão negativa. Você puxou o êmbolo voltou sozinha, porque você já conseguiu drenar todo o ar que estava livre lá, tá? É assim que a gente brinca de toracocentese, certo? Isso é obrigatório, torneira de 3 vias é obrigatório. Ah, mas eu não posso colocar o scalp direto na seringa? Pode, só que aí você vai encher a seringa, encheu. E aí, a hora que encheu a seringa, você precisa esvaziar a seringa, né? Aí você vai ter que desrosquear a seringa da agulha, do scalp. E aí o bicho respira nessa hora, o que acontece? Entra ar. E aí agora ele tinha uma efusão pleural, agora ele ganhou um pneumotórax iatrogênico, que foi causado por você. Então, primeira lei da medicina, né? Do juramento da medicina. Se você não vai ajudar, não atrapalha. Não piora. Então, por isso que a torneira de 3 vias é obrigatória. A dica de levantar o membro torácico é válida? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque isso tem variação, gente. Você pega um bicho que é condrodistrófico, né? Pega um animal que tem as patinhas tortas, né? Tem aqueles dom esfinx, pensando em cachorro, né? Os braquicefálicos no geral. Tem uns persa de pata meio torta, você pode parar em cima do coração. Você pega um gato que tem cardiomegalia, às vezes você cutuca o coração. Eu acho muito arriscado. Gente, não custa nada contar espaço intercostal. Você coloca o dedo lá na última costela, você vem voltando. São 13 costelas, 12 espaços intercostais. É só você vir contando. É muito mais seguro. Essas coisas que a gente inventa para ficar economizando tempo, numa dessa dá ruim, tá? Então, façam a contagem, é mais seguro, tá? Aí, ó. Aí puxa a seringa. Eu adoro drenar um tórax, para mim é terapêutico. Eu fico lá drenando um tórax, né? Drenei ontem de um gato, drenei 330 ml. Aí, ó, desvira a torneirinha de 3 vias, agora vai esvaziar a seringa, vai aqui para dentro, e aí você vai lá brincando até, né? Liberando aí liberando todo o líquido, tá? Eu adoro drenar tórax, para mim é terapêutico. Bom, a gente já viu via aérea, a gente já viu respiração, agora a gente tem que ver circulação, tá? Então, circulação tá circulando esse sangue aí? A gente tem que pensar, né? Então, como que a gente avalia? Vários jeitos de avaliar. Primeiro é pulso. O pulso de mais fácil avaliação é o pulso femoral. A gente vai colocar lá o dedinho, né, lá na região da virilha, né? Cuidado, porque quando a gente começa a fazer pulso femoral, a gente vem e aperta, né? A gente enfia a mão lá, e aí a gente garroteia. Daí você fica lá, ai, não tô sentindo pulso. Claro que não tá, você fez um garrote, né? É só para, ó, repousar os dedinhos. É discreto. Não é para apertar, é só para encostar o seu dedinho na pele, ali na região da virilha. Aí você vai sentir o pulso. O que a gente quer é um pulso forte. Qualquer coisa diferente de pulso forte tá ruim. Quanto mais para lá, pior. Outra coisa que a gente avalia é mucosa. O que eu quero? Uma mucosa rósea, uma mucosa normocorada, né? É isso que eu quero. Se eu tiver um animal hipocorado, um animal perláceo,
ou esse paciente está em franca hemorragia, ou, né, esse paciente, ele está em hipotensão importante. Mesma coisa do TPC, né? O TPC, ele vai me dar uma ideia aí de circulação periférica, né? Só tomem cuidado com o TPC, porque um animal que tem um TPC baixo, alto, né, acima de 2 segundos é normal, né? Acima de 2 segundos, ele pode estar desidratado, né? Ou ele pode estar muito hipotenso, tá? Então, isso são interpretações que a gente tem que ter, e aí juntando tudo que está rolando com aquele paciente. E outra coisa que a gente vai avaliar também é a temperatura de extremidade, então, das patinhas. Por que a gente avalia isso? Porque se eu estou muito hipotensa ou estou em franca hemorragia, o organismo vai focar, mandar sangue para os 3 órgãos vitais, coração, pulmão e cérebro. Então, todo mundo que não está nesse rolê aqui de coração, pulmão e cérebro, ele deixa circular, ele deixa de mandar sangue. E então, eu faço vasoconstrição. Vou fazer uma vasoconstrição muito intensa. E se eu faço uma vasoconstrição muito intensa, passa quase nada de sangue nesse vaso. Se passa quase nada de sangue, passa quase nada de calor. Então, a hora que a gente coloca a mão nas patinhas, tá aquela pedra de gelo. Às vezes tem bicho que chega pra gente super hipotenso e você não consegue pegar acesso. Você fica lá tentando pegar acesso e não consegue. Experimenta esquentar o pezinho desse bicho. Na hora que você esquenta essa pata, volta a ter um pouco de circulação ali, você faz uma vasodilatação, às vezes fica mais fácil de pegar o acesso, né? Isso é um truquezinho aí para ajudar, fazer esquentar bolsinha, às vezes a gente faz isso até com bolsa de soro, pega a bolsa de soro no micro-ondas, esquenta no micro-ondas e coloca a bolsa de soro quente em contato com a patinha do bicho, né, que aí dá uma esquentadinha, às vezes dá uma dilatadinha, a gente consegue pegar o acesso, ajuda, tá? Então, avaliar a extremidade é uma das avaliações que a gente faz pensando em circulação. Quanto mais gelado tem, quer dizer que pior está a minha situação de circulação, que o organismo está tirando tudo que é de periférico e jogando para a central. Então, isso é um sinal é uma bandeira vermelha, do tipo, tá muito ruim aqui, tô tentando salve-se quem puder, né? O que a gente considera como choque hemorrágico? Aquele paciente que perdeu 30% do volume sanguíneo dele de maneira aguda, né? Então, ele tinha, sei lá, o hematócrito de 50, agora o hematócrito dele foi para 25. Você pensa, pô, mas 25 não é baixo. Não é baixo se esse paciente perdeu ao longo de semanas. Ele não vai morrer com 25, porque ele adaptou, ele teve semanas para adaptar. Agora, se eu tenho 50 agora, fui atropelada e perdi metade do meu volume sanguíneo, eu vou morrer com 25. Por quê? O organismo não teve tempo de entender que estava caindo a minha saturação, a minha volemia, né? Eu perdi do nada. Não tem de onde tirar, foi muito abrupto, não consigo, tá? Então, a gente considera um choque hemorrágico. Toda vez que a gente fala de choque, entendam-se, vai morrer. Se eu não fizer nada, vai morrer. Eu tenho minutos para atuar, para evitar com que esse paciente venha a óbito. Seja um choque séptico, um choque hemorrágico, um choque hipovolêmico, né, um choque distributivo. Tudo que é choque tende a dar ruim no final da história, tá? A gente está lutando contra o tempo. E aí, né, eu quero fazer um acesso. O acesso que a gente mais usa é o acesso de cefálica, né? É do membro torácico ali. Não consegui cefálica. No gato, a femoral, ela é uma delícia. Às vezes eu pego primeiro a femoral, faço uma ressuscitada aí no bicho, aí depois que ele melhora a pressão, aí eu consigo pegar a cefálica, tá? Então, a femoral, ela é bem superficial no gato, no cachorro ela é mais profunda, a gente tem mais musculatura no cão por cima da femoral, a gente não consegue canular ela de maneira fácil, mas no gato ela é bem visível. Mesmo nos gatos pretinhos, a gente consegue visualizar elas na hora que você faz a tricotomia, passa um bom de um Clorex ali, a gente consegue visualizar ela com facilidade. Então, a femoral, ela é uma boa opção. A safena no cão é uma melhor opção do que no gato, tá? A safena do gato, ela é bem ruim, mas é uma opção. Estamos em desespero de causa, tá? Jugular, tá? Tá na dúvida, o bicho tá lá semi-morto,
não conseguir acesso nenhum, preciso jogar volume nesse bicho, mete um cateter na jugular. Ressuscita ele primeiro, depois você consegue pegar o acesso na pata, tá? Já fiz isso em algumas situações. Outra dica que se pode fazer, e aí, obviamente, você não vai fazer isso no pescoço, né? Mas a gente pode fazer isso encefálica, é de secar o vaso. Secar o vaso, o que que é? É pegar um bisturi, cortar a pele, divulsionar a pele até você olhar para a cara da cefálica e falar: ah, desgraçada, você tá aí. Então, você vai lá e canula a cefálica, você pula a parte da pele, você já canula direto do lado no endotélio, tá? Obviamente, né, depois tem que fazer um bom curativo aí, porque isso é um foco de infecção, tá? Eu não gosto de cercar vasos, tá? Mas às vezes você tá num desespero tão grande que não tem outra alternativa, tá bom? Então, isso é um truque. E aí, né, a gente precisa fazer uma ressuscitação volêmica nesse paciente. Primeira coisa que a gente pode fazer, se eu tenho um paciente que não perdeu sangue, mas que está muito hipotenso, ele não sofreu uma hemorragia, mas ele está hipotenso, a gente pode colocar volume nele. Pode fazer o que a gente chama de prova de carga. Como que é uma prova de carga? A gente calcula, vê o peso desse paciente, sei lá, 3 quilos tem esse paciente. Então, 3 quilos eu faço de 5 a 10 ml por quilo. Então, 3 vezes 5, 15, né? Eu faço de 15 a 30 ml de fluido, Ringer, solução fisiológica, né? De preferência um Ringer aí, mas dá para fazer solução fisiológica se não tiver Ringer. 15 a 30 ml, rapidinho. Vai descer esse soro em 10 a 20 minutos. A gente faz isso. E aí a gente reavalia a pressão, tá? A pressão chegou no mínimo de 100, né? Com 100, não é uma beleza, mas ninguém morre com 100 de pressão, tá? Com 100, conseguimos 100 de pressão, beleza, deu certo. Não conseguimos 100 de pressão, estamos em 80, sei lá, 90, você pode fazer mais uma prova de carga. Você pode fazer 2 provas de carga. Acima de 2 provas de carga, provavelmente esse animal não vai... Travou para todo mundo, só porque para mim aqui eu continuei me mexendo, continua aparecendo. Acho que talvez tenha sido só para você, Van. 2 provas de carga é o máximo, tá? Fez 2 provas de carga, pressão não foi para 100, mínimo de 100, aí a gente vai colocar o paciente no vasoativo, tá? A gente vai colocar ele numa noradrenalina, né? Numa norepinefrina para ver o que está rolando, tá? Gatos são péssimos para hipertônica. Gatos tendem a fazer choque quando a gente faz hipertônica. Então, não tem indicação de hipertônica, tá? Então, o ideal é a gente fazer prova de carga com solução cristalóide mesmo, isotônica. E aí, para a gente ver o que vocês perguntaram aqui. Pode repetir como funciona a prova de carga? Posso. O animal está hipotenso, porém não perdeu sangue, tá? Então, teoricamente, se ele não perdeu sangue, o hematócrito dele tá bom. O problema dele é pressão. A pressão está baixa, está abaixo de 100. A gente vai lá e faz esse cálculo aqui. O cálculo é 5 a 10 ml por quilo de peso do gato. Então, aqui a gente fez aí uma conta de um gato de 3 quilos. Então, 5 a 10 ml por quilo, a gente vai fazer de 15 a 30 ml nesse gato hipotético aqui, que esses 15 a 30 ml vão cair em 10 a 20 minutos no máximo. Vai cair rápido, tá? E aí, se cai rapidão, você está colocando volume, está preenchendo o espaço vazio do vaso. A tendência é que a pressão suba. Fiz uma prova de carga, cheguei no mínimo de 100, beleza. Tá bom. Fiz uma prova de carga, não cheguei no 100, posso fazer mais uma. Tá? Eu não recomendo fazer mais que 2 provas de carga. Você fez a segunda prova de carga, não deu certo, não deu bom, para por aí. Senão você vai afogar o gato. E aí agora, então, é o momento da gente entrar no paciente no vasoativo. Beleza? Acho que era isso que vocês perguntaram. Era isso. Certo? Aí, o meu paciente, ele está hipotenso, porém, perdeu sangue, sei lá, rompeu um baço,
fraturou um fêmur que sangrou horrores, sei lá o que aconteceu, o bicho teve uma franca hemorragia, né? Não adianta você socar líquido, porque aquele pouco sangue que ele tem dentro do vaso, você está diluindo mais com mais soro. Então, nesse caso, não adianta você fazer prova de carga, se esse animal além de hipotenso, também está anêmico por conta de uma perda de volume. Sendo assim, a gente vai fazer o quê? Meter o gato na transfusão. Aí a gente transfunde o gato. E aí está resolvendo duas coisas, está colocando volume e célula. Está resolvendo os dois problemas numa só, tá? É mais ou menos assim que a gente faz a decisão para tentar restabelecer aí a circulação desse paciente. O que eu quero fazer, o ideal é IV, né? A gente já falou a respeito disso. Não consigo fazer IV de jeito nenhum, não consegui canular na jugular, não consegui canular nada. Tem uma opção que não é das melhores, mas em desespero de causa vai morrer porque eu não consegui canular, intraperitoneal. É que vocês não são da época das parvoviroses, que a gente pegou aí na década de 90, ninhadas e ninhadas de cães hipotensos, semimortos por conta de parvovirose, que se a gente não pegava acesso nem a pau e o catéter não existia, né? A gente tinha que pegar na base do scalp. A gente fazia a ressuscitação volêmica com soro intraperitoneal, que nada mais é, você tosa a barriga do paciente, acha ali a região do umbigo, mete uma agulha ali e desce o soro na barriga. Você vai fazer uma CIT com soro. O peritônio ele é extremamente vascularizado, então a hora que você jogar volume no abdômen, esses vasos do peritônio vão absorver essa fluido que você está jogando ali, e aí isso vai fazer aí, você vai aumentar o volume de líquido dentro do vaso. O problema é que isso leva uns minutos para acontecer, né? Não é imediato, que nem é quando a gente faz IV, tá? Mas numa situação de desesperadora de causa, a intraperitoneal é uma opção, tá? E se eu tiver um animal filhote, a gente pode fazer a intraóssea. Ah, só dá para fazer intraóssea em filhote? Não, você pode fazer num gato adulto. O problema é que vai dar um trabalho desgraçado. Que é o que a gente geralmente faz aqui, ó. Que é na fossa trocantérica. Você vai pegar aí, aqui tá o fêmur desse gatinho. A fossa trocantérica, um lado do fêmur vai estar grudado aqui, né? Vai estar o acetábulo, vai estar grudado no coxal. E aí vai ter uma depressãozinha. Essa aqui é a fossa trocantérica. Então, é aqui que você enfia a agulha. E aí você vai fazer, lembre-se que dentro do fêmur tem muito tecido hematopoético, né? É muito vascularizado. E aí a hora que você joga fluido aqui, é como se você estivesse fazendo uma fluido IV. O problema é que você pega um animal maiorzinho, você já não consegue fazer, tá? Porque isso aqui vai estar calcificado, você vai ter que usar uma agulha rosa para fazer isso, provavelmente você não vai conseguir fazer isso, tá? Isso aqui funciona muito para filhotinho. Você consegue fazer uma ressuscitação volêmica aí no filhotinho. O mais fácil de fazer é no fêmur, que é igual a foto aqui. Dá para fazer no úmero. Para vocês fazerem no úmero, vocês têm que colocar a pata do gato bem para trás. E aí, você vai aparecer a fossinha do úmero. Também é a mesma coisa aqui, vai ter uma depressãozinha, e aí, mas se o gato tiver com a pata normal, essa fossa não vai estar acessível. Você tem que deslocar bem para trás a patinha. E aí vocês conseguem o acesso aqui, tá? Dá para fazer na tíbia. De todos esses, para mim, a tíbia e a asa do ilho são os mais difíceis. Eu nunca consegui fazer. A tíbia você tem que dobrar o joelho para expor aí a parte de cima da tíbia, e a asa do ilho você tem que acertar exatamente em cima. Não consegue. Não é subcutâneo, é dentro do osso. Você vai atravessar. Ah, não, você está perguntando. E o subcutâneo? Desculpa, entendi errado a pergunta. Subcutâneo leva 40 minutos para absorver. Quando absorve. Então, existe uma probabilidade de você fazer subcutâneo e não ter efeito. Não dá tempo de absorver e ter o efeito esperado, tá? Então, se não consegue ver, não consegue intraóssea, faz intraperitoneal. Das três é o que vai ser pensando em uma intraperitoneal e um subcutâneo, a intraperitoneal é mais rápido do que o subcutâneo. A intraperitoneal, ela é quase que imediata, tá? Ela tem um delayzinho, mas ela ainda é muito mais rápida do que a subcutânea, tá? Mesmo porque se eu tiver um paciente, por exemplo, muito hipotenso, eu vou ter uma vasoconstrição periférica.
E aí, o meu subcutâneo não vai estar vascularizado. E aí, eu não tenho como absorver isso, tá? Isso vale para outros pensamentos. Você pega um animal, aquele gato renal crônico, aquele gato que tá vomitando que nem um louco, que tá uma uva passa de desidratação. Não adianta você fazer medicação subcutânea nesse gato. Ele não tem vascularização, não vai absorver. Vai ficar lá, ó, um tempão, tá? Então, isso também é um raciocínio que vocês têm que ter, beleza? Outra coisa que a gente mensura para saber se está circulando adequadamente é o lactato. O lactato ele é um medidor indireto, porque quando a gente não consegue, quando a gente respira, a gente está colocando oxigênio pela via respiratória, né? Olha o áudio, bom, a gente está colocando oxigênio pela respiração. Se por algum motivo a minha obtenção de oxigênio está prejudicada, o organismo vai tentar fazer energia, vai tentar fazer ATP por uma via que não usa oxigênio, já que o oxigênio está em falta. Então, ele vai usar a via anaeróbia. E o resultado, o produto final da via anaeróbia é a produção de lactato. E aí, esse lactato vai ficar solto na circulação, e você pegar uma gotinha de sangue desse paciente e dosar o lactato, a gente vai ver quão ruim tá. O normal é que meu lactato seja abaixo de 2. Se eu tiver um paciente que tiver um lactato entre 2 e 4, eu tenho uma certa hipóxia aí, tá? Como explicar desse jeito? Dina, por gentileza, fecha o áudio, por favor, que acho que bateu aí, obrigada. Se eu tiver o lactato entre 2 e 4, né, eu tenho uma hipóxia leve. Se eu tiver um lactato entre 5 e 8, eu tenho uma hipóxia moderada. E se eu tiver um lactato acima de 8, esse paciente está em risco de óbito iminente. Esse aqui, gente, foi o meu recorde de lactato. Eu nunca peguei um lactato maior que esse. Isso aqui já faz uns 10 anos. Mais até, tá? Esse gato tinha 21 de lactato. É um aparelho específico. Ele é portátil, ele parece um glicosímetro. Ele é desse tamanho assim, tá? Mas ele é específico para dosar, para mensurar lactato. Tá? Ele tem uma fitinha, mesmo esquema, tá? E aí, o ideal é que a gente mensure o lactato desse paciente assim que ele chega, e aí a gente faz mensurações seriadas, né? Para fazer a avaliação, para ver como que ele está melhorando. O que eu quero é que esse lactato reduza o mais rápido possível, né? Então, quanto mais rápido esse lactato reduzir com as minhas ações, né? Que eu estou ali colocando, melhorando a oxigenação, melhorando a circulação, tal. Tive que transfundir, ou fazer uma prova de carga, sei lá o que aconteceu com esse paciente, que eu tive que fazer com ele. O que eu quero é que no final da história, esse paciente e esse lactato vai reduzir. Se o lactato está reduzindo, o que ele está me dizendo, né? Ele está me dizendo que eu estou oxigenando melhor. Então, se eu estou oxigenando melhor, eu não preciso mais fazer a energia por uma via acessória, tá? O que é o lactato? O lactato é o seguinte, quando a gente... Por que a gente precisa de oxigênio? Eu respiro, porque eu preciso de oxigênio. O oxigênio vai entrar lá no final do ciclo de Krebs, lá nas vias bioquímicas do organismo, para no final da história produzir ATP. Porque é o ATP que é a minha fonte de energia para as minhas células funcionarem. Então, eu preciso respirar, eu respiro, consigo oxigênio, e o oxigênio entra na cadeia bioquímica e vira ATP para a minha célula. O ATP que é a comidinha da célula. Se eu não estou respirando direito, ou não estou circulando direito, meu oxigênio está baixo. Se eu tenho pouco oxigênio, eu tenho pouco ATP. Se eu tenho pouco ATP, não rola, minha célula está passando fome. Minha célula não vai conseguir ser nutrida. Não tem energia para ela funcionar, tá? E aí, então, eu vou ter que arranjar um outro jeito de descobrir isso, de produzir energia. O outro jeito é o que a gente chama de via anaeróbia. Então, o meu organismo vai ativar mecanismos compensatórios de respiração celular que não usem... Opa, faltou um aqui. Anaeróbio, né? O organismo vai dar um jeito de liberar, de achar, produzir ATP sem ter oxigênio na jogada. Beleza, ele consegue fazer isso. É uma maneira menos eficiente, eu produzo menos ATP por via anaeróbia, só que o preço a se pagar
quando eu produzo ATP por via anaeróbia, é produzir também lactato. Então, é como se fosse o troco de produzir o ATP por via anaeróbia, é produzir o lactato, tá? Alguém perguntou aí se não tiver equipamento para medir o lactato, se lascou, né? É uma mensuração a menos que a gente tem. A gente fica com um parâmetro a menos de avaliar, não tem como avaliar lactato sem isso, tá? Perguntou, a gente coloca o animal no oxigênio? Isso, coloca o animal no oxigênio, estabiliza a pressão, transfunde, se for uma paciente de transfusão, tá? Qualquer coisa que a gente faça que melhore a chegada do oxigênio para a célula vai interromper essa via aqui. Porque o organismo não quer ter trabalho, tá? Ele não quer fazer um negócio que vai dar mais trabalho para ele, produzir menos energia e ainda ter um inquilino que ele não quer. Então, a hora que a gente joga ele no oxigênio, que a gente consegue conter, melhorar a pressão ou transfundir, eu melhoro isso aqui. A hora que eu subir isso aqui, eu bloqueio de baixo. E aí a tendência, se eu parar de produzir lactato, uma hora o lactato que já foi produzido vai ser destruído. E aí esse lactato vai baixar, tá? Então, ele é algo que a gente usa para mensurar prognóstico, tá? Para avaliar o como na merda a gente tá. Beleza? Então, qual que é a nossa meta? Reduzir 60% do lactato desde o início do seu atendimento até estabilizar o paciente. Se eu tiver um paciente em sepse, né, que não é o caso aqui, porque quando a gente está falando de ABC do trauma, eu não tenho um paciente séptico, né, isso é pensando em outras situações, que eu reduza o lactato em 10% pelo menos nas primeiras 6 horas. Pacientes sépticos dão mais trabalho para reduzir o lactato, tá? E pacientes em geral, o que eu quero, né, é pelo menos uma redução de 20% nas primeiras 2 horas. É isso que eu espero, tá? Isso é o que eu quero pensando em, se eu conseguir isso, eu estou estabilizando meu paciente, estou tirando ele do risco. É esse o nosso raciocínio, beleza? Não se esqueçam da temperatura, né? Gato vira picolé fácil. Qualquer coisa diminui a temperatura de gato, né? Bateu um vento do outro lado da rua, o gato já está com a temperatura mais baixa. Gatos velhos, gatos magros, eles já são hipotérmicos por natureza, né? Porque eles não têm isolamento, eles não têm gordura. Então, a hipotermia, ela piora as funções orgânicas. Um paciente hipotérmico, ele vai ter uma queda da frequência cardíaca. Se eu tenho queda da frequência cardíaca, eu tenho queda de débito cardíaco. Se o meu débito cardíaco está reduzido, é menos oxigênio circulando. Então, eu tenho que esquentar esse cara. Se esse paciente está aí tá geladinho, eu tenho que dar um jeito dele ficar quente. Como é que a gente vai fazer ele ficar quente? Com um colchãozinho térmico, com um aquecedorzinho ambiental. Não tem o colchão nem aquecedor? Pega uma garrafa PET, põe água e põe no micro-ondas, coloca aí uma luvinha, enche a luva de água e põe no micro-ondas, tá? Dá para aquecer a fluido, né, o frasquinho de soro, para ele já descer quentinho, tá? Cuidado com o ar-condicionado, né, principalmente nessa época do ano que a gente está num verão de 200 graus, você chega, né, você acorda já ensopado de suor. Aí, qualquer lugar que você tá, você liga o ar-condicionado no talo, né? Só que aí a gente esquece que nessa, você pega na UTI, na internação, chega um bicho que tá hipotérmico, você liga o ar-condicionado no talo, você termina de matar, tá? Então, tem que tomar cuidado. O que é que dá para fazer um truquezinho? Quando a gente vai colocar a garrafa PET ou a luvinha de água quente, tá? Coloquem sempre nas axilas e na virilha, porque aqui, e se esse animal tiver em decúbito, você pode colocar no lado do pescoço também. Por quê? Porque nesses locais eu tenho vasos de maior calibre. Se eu aquecer o sangue nesses vasos de maior calibre, esse sangue quentinho vai distribuir nos vasos de menor calibre, ele vai aquecer esse paciente mais rápido, a temperatura sobe, tá? Então, sobe mais rápido. Então, dá para fazer isso. Então, em vez de colocar a garrafa PET nas costas do gato, coloca o gato abraçado com a garrafa PET, tá? Põe aqui ele abraçadinho assim, ou aqui debaixo do membro torácico, ou na virilha, ou no pescocinho, tá? Isso ajuda bastante, tá? Sobe a temperatura. Cuidado com colchão térmico, né? Os colchões térmicos usuais aí que vendem mais comumente, eles podem fritar os gatos, né? Por contato. Então, ele aquece muito mais embaixo do gato do que na ponta. Aí você tem lá o colchão térmico, aí você tem o gato aqui,
Aí a gente vai ver se o colchão térmico está muito quente. A gente põe a mão aqui na beirada. Você fala, não está quente, não. Mas aonde tem pressão, onde tem contato, sobe muito mais temperatura do que na periferia. Então, sempre que for ver a temperatura do colchão térmico, põe a mão embaixo do gato, para ver se não está muito quente, tá? Hoje a gente já tem uns colchões térmicos mais modernos, que eles são de aquecimento infravermelho. Então, ele aquece por igual e você consegue setar a temperatura. Eles são mais seguros porque eles não torram o paciente, né? Não sai do picolé para virar a carne bem passada, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque eu já vi processo de bicho que foi queimado por colchão térmico, tá? Tem que tomar esse cuidado aí. E, né, avaliar nível de consciência, né? O nível de consciência, tem um trabalho que eles avaliaram 3.400 gatos que foram traumatizados, né? Ou geralmente por atropelamento. E o que eles viram que desses 3.400 gatos, quase 17% tinha trauma craniano, tinha TCE, e 8, quase 9% tinha trauma medular, né? Então, ó, 18, 24, quase 25% aí, 1/4 dos gatos, né, desse trabalho tinham alguma lesão neurológica nesse trabalho. Isso é bem importante, tá? E aí, o que a gente tem que... como que a gente avalia? É por essa escala aqui que eu coloquei aqui para vocês, né? O A é de awake. Meu paciente está acordado. Então, o paciente está acordado, beleza. Então, é ótimo, o neurológico dele está ótimo. O V, o paciente não está acordado, mas se você conversar com ele, você ficar falando com ele, ele responde ao estímulo verbal. Ele mexe a orelha, ele tenta localizar o som. Então, esse é o paciente que está aqui no segundo estágio. Não é o melhor, que é o melhor é o acordado. O segundo melhor, ele não está acordadão, mas ele pelo menos responde, ele lá no fundo, ele está te ouvindo. O próximo passo, e aí a coisa aqui está piorando, né? O próximo passo não está acordadão, não está respondendo a estímulo verbal, só responde a estímulo doloroso. Beleza. Você cutuca ele lá, né? Você aperta ele, faz ele ter dor, aí ele tem algum grau de resposta, tá? Nem aqui, o último passo é o paciente que não está responsivo. Provavelmente ele está comatoso, tá? Obviamente, vocês podem imaginar que a gravidade do problema piora de acordo com a dificuldade da gente ter uma resposta do paciente. Alguém perguntou, mas o gato não sente se ele está aquecendo demais? Ele não vai simplesmente sair? Ele vai sair se ele tiver neurológico. E esse paciente que não está neurológico? Ele não vai sentir. Ele vai torrar. Porque ele não tem condições de sair do lugar. Se o neurológico dele não está funcionando. Você não pode contar com a esperteza do gato se ele não está na sua melhor versão, tá? Então, ele vai sair do lugar, ele vai sair do espaço. Primeiro, se ele tiver espaço, você coloca um colchão térmico dentro de uma gaiola que é pequena, que o colchão térmico pega toda a gaiola, o gato vai para onde? Ele não tem opção, a não ser ficar ali em cima, tá? Então, tem que pensar nisso, tá? O último, isso, desse último aqui, do U, né, do não responsivo, ele tá comatoso, ou tá morto, né, se ele não tá morto, já ele vai estar, se a gente não fizer nada, tá? Isso aqui é uma escala de Glasgow. A escala de Glasgow, ela foi feita para medicina humana, obviamente, né, e ela foi adaptada para veterinária. Eu não vou ficar falando ela aqui, porque eu vou deixar para vocês aí, então dá um print, tira uma foto dessa escala de Glasgow, né, porque ela vai avaliar três coisas: o nível de consciência, os reflexos do tronco cerebral e as atividades motoras, né? Então, os reflexos periféricos e os reflexos centrais. Então, aí, para cada uma dessas coisas, eu tenho uma pontuação, né? E a gente vai somar. Então, a gente soma a pontuação da atividade motora com a pontuação dos reflexos de tronco cerebral com a pontuação do nível de consciência. Pontuou os 3, soma. Se deu acima de 15, o prognóstico para mim está compartilhado, para vocês não está compartilhado? Não tá sim, professora. Ah, tá. Se acima de 15, esse paciente, o neurológico dele está bom. Então, se está bom, o risco de óbito a curto prazo é menor. Se está entre 9 e 14,
a coisa podia estar melhor, a gente tem um problema. Se a coisa está abaixo de 8, esse paciente está neurológico grave, tá? Então, isso é algo a avaliar, tá? Óbvio, eu não sei isso de cor, eu tenho isso no meu celular e no dia que eu preciso, eu abro lá, olho e comparo, tá? Então, geralmente, quem trabalha com intensivismo, com UTI, com emergência, decorou isso. Eu não decorei. Não tenha vergonha. Gente, não é vergonha nenhuma vocês colarem, tá? Então, fica de olho, tenham isso no celular, é só vocês irem lá e avaliar. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que tenha ajudado. Falei demais, como sempre, né? Eu nunca me consigo falar no horário que eu deveria. Fica aí para quem tiver no 9º ou no 10º semestre ou já for formado, né? Pode se inscrever aí, tiver interesse, pode se inscrever na minha próxima turma de pós, né? Ela tem previsão de início aí para 2 de março. O QR Code aí da tela, ele vai direto para a página do site, tá? Tem um cupomzinho aí para vocês que são aqui da Enjoy, que assistiram a palestra, que é o Enjoy 10, que dá 10% de desconto para vocês no curso inteiro, em todas as mensalidades, tá bom? Até esse desconto, ele vale até o dia 20 de janeiro. Então, quem tiver afim, corre, porque depois de 20 de janeiro aí não vai rolar mais, tá bom? Então, como é que eu faço com desconto? Vocês vão lá, vocês vão se matricular na pós, aí quando a secretária for falar com vocês, né, vocês falam que vocês estavam aí, que vocês têm o desconto, o cupom de desconto, e aí ela valida para vocês, tá? Para quem ainda não está no 9º, 10º semestre, que não pode ir para pós, a gente tem um curso de emergência que vai rolar mês que vem. Quem tiver afim, também tem lá no site do IEP, só vocês fuçarem lá, vai rolar em fevereiro. Lá a gente vai falar muito mais de coisa de emergência, né? É um curso só de emergência. Aí fica para vocês aí, para quem tiver afim, quem ainda não puder ir para pós, vai lá se divertir no curso de emergência. Beleza? Beijo para vocês. Rafa, Mari, precisamos de você mais um pouquinho. Pode mandar. Para fazer o nosso sorteio aqui. Manda. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer o sorteio das 4 bolsas de 50%, tá? Que é ou para o nosso curso de... Mas pode parar de espelhar, por favor? Posso, peraí. Você espelha o... não precisa espelhar o nosso PDF não, tá? Pronto, pessoal, a gente mandou a lista de presença, tanto a lista de presença quanto a lista de sorteio no chat, tá? A lista do sorteio não dá tempo mais de preencher. A lista de presença a gente consegue liberar mais uns minutinhos, tá? A de presença a gente libera mais 5 minutos. Vamos sortear as 4 bolsas de 50%, ou no curso de doenças do trato gastrointestinal, ou no curso de doenças respiratórias, beleza? As bolsas valem por 24 horas, pessoal. Então, aproveita rapidinho, tá? E todo mundo que assinou a lista do sorteio e não ganhou a bolsa, vai receber um cupomzinho de 25%. Beleza? Que pena, Marisol. Vamos lá? Tá tudo pronto, tá? Tudo certo. Ó, pessoal, nós vamos sortear 7 números, porque de repente alguém saiu antes, não ficou até o fim, tá? Então, quem preencheu a lista pode não estar por aqui ainda. Então, nós vamos sortear 7 números, mas 4 serão os vencedores. Aí, beleza. Quem ganhar avisa que tá por aí. Número de quanto a quanto, tá? De 1 a 89. A Mari fala. Beleza, pera que eu preciso fazer as contas, né? Então, são 7, né? Ai, meu Deus do céu, derrubei. Vai ser na ordem. Na ordem, pessoal. Vamos aí a gente lá. vai espelhar a tela, tá? Tá, então, 12. 12. Que mais? 12, 89? Era isso? Vamos fazer o 89. Vamos dar uma chance pro último. Pro último, 89. Vamos dar uma chance pro primeiro, que preencheu, o 1. Então, pera, 1, 12, 89, 37. 37, mais 3. Mais 3. Vamos lá. 41. 41.
Vamos 50. 50 é um bom número. 50. Tem mais um? Mais um, Mari. 11. 11. Quatro vão ganhar, pessoal. A Thaís vai espelhar a tela para a gente ver quem são os ganhadores. E, pessoal, a pós do IEP é muito boa, pessoal. Se matriculem, vale muito a pena. É ótima. Eu vou fazer. Então, se alguém aqui for fazer, vai ser meu colega de turma. Bem que tá muito legal, gente. Não é porque sou eu Número- que fiz, não, tá? Mas tá, ó, chuchuzinho. Número 12 tá Tatiana Paula Gonzaga. Tá por aí? Sim, tô aqui. Temos um. Opa! Número 12, Thaís vai anotar. Beleza. Parabéns, Tati. Qual curso que você vai usar? De doenças respiratórias ou no trato gastrointestinal? Ah, do gastrointestinal. Esse curso aí não tem. Esse é top. A minha cachorrinha já passou com o Ricardo. O Ricardo, ele é muito bom sensacional. mesmo. Ele é Obrigada. top. O Rick é um Obrigado, Tati, por participar. Estive com o Obrigada. Ricardo no domingo, me encontrei com ele. Ele Ele estava é lá no gente IEP. boa. Ele estava no IEP passeando também. Ah, ele é coordenador de gastro lá, não é? Não, ele foi dar aula, ele é professor da pós de gastro. Ele é pro? Eu achei que ele fosse coordenador. Não, a coordenadora é pupila dele, é a Ana Rita. Ah, sei quem é também. Quem indicou ele foi a Silvia do Cachorro Verde. Acho que vocês conhecem também. Ó, pessoal, Ulisses Marques Silva, o 89 tá por aí, Ulisses. Alô, Ulisses, por favor, comparecer. Opa, Ulisses apareceu. Mas será que é ele? Que aí veio como Petso Grooming. É o Ulisses, o Petso Grooming? É? Beleza, Ulisses. Ok, Ulisses apareceu. Sou eu, tô aqui. Valeu, Ulisses. Vai utilizar em qual? Doenças do trato gastrointestinal ou doenças respiratórias? Eu posso pensar ou tenho que responder agora? Não, pode pensar, fica tranquilo. Ah, beleza então, obrigado. Um abraço, Ulisses. Outra. Próximo número 1, Liz. Liz foi a pessoa mais rápida. Liz Salazar tá por aí. Aí, ó, Liz ganhou alguma coisa, Olha! viu? Os humilhados um dia são exaltados. Tá vendo, Conseguiu. Liz? Parabéns. Já sabe qual curso vai usar, Liz? Gastro. Gastro. Ok, Mari, agora- você tá de parabéns, porque você juntou 218 pessoas em plenas férias e ficou todo mundo até o fim. A grande maioria. Boa, time. O próximo é o 37. Vamos lá, 37, não me decepcione. Giovana Oliveira. Giovana tava aí, eu vi Giovana. Giovana de Oliveira, beleza? Acho que Giovana- tá meio longe para mim. Cadê Giovana? Giovana, pelo amor de Deus, você tava aí a palestra inteira Giovana. conversando comigo, mulher. Ai, Jesus. O número Oi, tô seguinte. aqui. Ai, apareceu. Me Aí deu eu ia até falar, o número taquicardia. seguinte tá secando a Giovana para. Ai, pobre da Miss Lene, que era a próxima. Ô, Miss Louca, Lene, mas vocês vão rezando ganhar um pra cupom de alguém ter tido uma 25%. diarreia. Todos válidos por 24 horas, pessoal. Então não percam, tá? Mari, obrigado. Obrigado por Imagina, aceitar nosso obrigada a convite, vocês. por dedicar seu tempo aí para nos transmitir muito conhecimento. Agradecemos a todos pela presença. O de 25%, todos que preencheram vão receber no WhatsApp, pessoal. Beleza? Quem não segue a gente no Instagram, já aproveita para seguir, @enjoycursos. O seu, Mari, é? O meu é o Marianivete71. No meu, gente, é só meme, tá? Não tem nada de útil. A parte útil mesmo, onde a gente tem informação, coisa que vai ajudar vocês, é no iep.felinos. Lá a gente coloca post toda semana, tem reels, tem um monte de vídeo legal, coisa informativa. O meu é só para vocês darem risada, tá? Fica aí esse alerta para vocês, que às vezes vocês vão lá no meu procurando uma informação. Não tem, a gente só dá risada, fala de Big Brother. Inclusive, né, daqui a pouco tem eliminação. Vamos terminar isso aqui que eu preciso ver quem foi eliminado do Big Brother. Né? Sim, eu assisto Big Brother, é a minha falha de caráter. É isso, vocês têm que me amar, continuar me amando Faz mesmo. parte, assim. muita gente assiste e não assume. Elisa, o número 11 ficava de feedback no sorteio, caso os outros, os primeiros Era o sorteados não suplente. estivessem por aqui. Mas como estavam, eles ganharam, mas vai levar o cupom de 25%, a gente vai mandar no WhatsApp, com validade de 24 horas. Beleza, Obrigado, meu povo? Mari. Um Beijo, beijo. beijo, Boa beijo. noite, pessoal. Para vocês, a gente se vê. Qualquer coisa, gritem. Tchau, Até gente. Tchau, mais. Rafa. Tchau.